Olá pessoal, como vai vocês? Espero que estejam bem. Meu nome é Yuri e hoje a gente vai falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que foi um filósofo, um compositor, um poeta prussiano, que viveu ali no século XIX, entre os anos de 1844 e 1900. Ele vai desenvolver uma filosofia que vai buscar o equilíbrio entre razão e emoção, vai criticar bastante os filósofos do período helenístico, que seria Platão, Aristóteles, filósofos que seguiam a filosofia de Sócrates, E ele também vai ser um profundo crítico a toda a moral ocidental cristã que basicamente ditava as regras que ele vivia, na sociedade em que ele vivia de fato. Então eu trago aqui uma frase de Nietzsche para a gente começar a discutir sobre ele. Mas não se deve ter razão demais quando se quer ter os que riem do seu lado. Um pouco de falta de razão faz parte, inclusive, do bom gosto. E essa frase fala bastante sobre a questão do equilíbrio entre razão e emoção. Mas antes de a gente falar sobre isso mais a fundo, eu gostaria de falar um pouco sobre a biografia de Nietzsche. Então ele nasce em Röcken, ali na Prússia, no reino da Prússia, em 15 de outubro de 1844. A sua família era bastante ligada à religião. Aliás, seu pai era pastor, ele vai perder seu pai muito cedo, quando ele tinha apenas 4 anos. Ele resolve seguir os caminhos que o seu próprio pai tinha iniciado. Então ele vai se aprofundar bastante nos estudos bíblicos, ele vai se destacar bastante na literatura alemã, nos estudos clássicos, e inclusive ele vai ganhar uma bolsa de estudos de preparação para o clero. Ele vai terminar seus estudos em 1864, quando ele tinha 20 anos, e vai focar em adentrar a academia. Então ele vai estudar bastante a teologia, que seria o estudo dos deuses, das religiões, e vai estudar também a filologia, que seria o estudo das línguas clássicas, como, por exemplo, o latim e a própria língua grega. A língua grega, aliás, que vai fazer com que ele adentre aos estudos da cultura da Grécia Antiga, que vai se tornar um dos alicerces de sua filosofia. Ele vai ser convocado para o exército prussiano, onde ele vai cair de um cavalo e ficar gravemente ferido, inclusive quase perdendo a própria vida. Um pouco após a sua recuperação, ele vai lecionar na Universidade da Basileia em 1869. Em 1861, ele participa da Guerra Franco-Prussiana, inclusive é nesse próprio ano que ele vai publicar o seu primeiro livro. Ele vai falecer em Weimar, na Alemanha, em 25 de agosto de 1900. Alguns estudiosos apontam a possibilidade dele falecer por consequência da sífilis. Mas uma coisa que é fato é que um pouco antes desse falecimento, ele acaba tendo mal súbito nas ruas, e após isso acaba por desenvolver uma grave demência. Ele perde a razão então nos últimos anos da sua vida. Tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre a filosofia de Nietzsche. A princípio vamos trazer um dos alicerces da filosofia de Nietzsche. A gente fala sobre as forças apolíneas e as forças dionisíacas. E, inclusive isso tem relação com a cultura da Grécia Antiga, por conta de que estamos falando de 2 deuses gregos. Um deles Apolo, que ali nas fotos é o deus que está no fundo azul, o de cima, que é o deus da ordem, da justiça, ligado à racionalidade humana. E o deus Dionísio, que está abaixo no fundo vermelho, que é o deus da paixão, da libido, da festa, do vinho, ou seja, mais ligado ao lado irracional e sentimental do ser humano. Então existe, segundo Nietzsche, Apolo, que é o deus da racionalidade, e Dionísio, que é o deus da emoção, da irracionalidade. Tudo bem? Então, sabendo disso, a gente vai tentar compreender sobre os filósofos do período helenístico e as críticas que Nietzsche tinha sobre esses filósofos. Segundo Nietzsche, no período helenístico que começa a se ter um aprofundamento filosófico que tornava então a emoção abaixo da razão. Dava uma profunda importância aos preceitos que eram relacionados a Apolo, que é o deus da razão, e tornava então o deus Dionísio algo que deveria ser controlado. As forças dionisíacas, no caso, deveriam ser controladas pela razão. Então, se via uma desvalorização da emoção. E Nietzsche fala que isso vai trazer diversas consequências graves para o desenvolvimento das regras morais e da filosofia após esse período. Então, ele vai se tornar um profundo crítico aos filósofos desse período. Tudo bem? Então, ele vai dizer também que a filosofia helenística, essa filosofia que traz as forças apolíneas, ou seja, vai trazer a razão acima da emoção das forças dionisíacas, é uma construção, de fato,
de toda a moral cristã que é observada hoje em dia e na época que Nietzsche vivia ali no Reino da Prússia, né? Então, segundo Nietzsche, há uma notória congruência entre a moral cristã da sociedade moderna e a filosofia helenística. Então, ele vai concluir que a filosofia helenística vai ser a base, de fato, da construção da moral cristã que guia o mundo hoje em dia. E, inclusive, ele vai ser um crítico da moral cristã. Então, se percebe que, mesmo ele tendo adentrado inicialmente os estudos bíblicos, os estudos da religião, ele vai acabar por se tornar um profundo crítico de toda essa moral cristã que ele observa, que regia as regras da sociedade no século XIX. Eu posso trazer um exemplo para vocês que pode apontar essa congruência. Pense no seguinte, pense que você está na Grécia Antiga, ali, e você é um filósofo e vai adentrar um debate entre os filósofos do período helenístico. E ali você leva uma garrafa de vinho e vocês olham para a garrafa de vinho, você e os filósofos que estão ali presentes, e se perguntam, será que a gente deve beber essa garrafa de vinho agora ou depois dos debates, dos diálogos que a gente quer estabelecer? E esse questionamento surge exatamente por conta de que se você beber esse vinho, você vai acabar por deixar a emoção acima da razão. Ou seja, bebendo vinho, você vai acabar por deturpar ali e tornar menos produtivo todos os debates que poderiam surgir. Porém, você está impedindo o seu próprio corpo e a vontade do seu próprio corpo de beber o vinho em prol da razão. Ou seja, existe o desequilíbrio entre razão e emoção e a razão aparece para controlar a emoção. Tudo bem? E trazendo para a moral cristã, vamos pensar numa pessoa que se descobre homossexual e ela acaba por se obrigar a tornar a razão controladora de sua emoção, ou seja, de sua vontade, de fato, de ter a relação com pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, a moral cristã está ditando uma regra que isso é um pecado, se relacionar a pessoas do mesmo sexo, e a razão deve controlar para que você não peque. Entende? Então, ele fala que tanto na moral cristã quanto na filosofia helenística ali existe, de fato, essas congruências. Então, vamos aprofundar um pouco sobre a crítica moral cristã e a instituição cristã. Nietzsche lança um livro com um nome bastante polêmico, que é um livro chamado O Anticristo. Nietzsche, de fato, não aprofunda suas críticas nesse livro contra Cristo. Não, ele vai aprofundar essa crítica contra a instituição cristã e contra a moral cristã. Ele vai dizer que a instituição cristã ela estava controlando as pessoas diante do pecado, né? Então ele vai dizer o seguinte: se o pecado deixa de existir, a religião e a instituição cristã, a moral cristã também vai deixar de existir. Exatamente porque o pecado que vai levar essas pessoas às igrejas, pedirem o perdão divino, que vai dar o dinheiro de fato à igreja, né? Se deixa de existir o pecado, essas pessoas não têm por que ir para a igreja. Então, ele diz que a igreja, de fato, a instituição cristã, eles demonizam o pecado, mas do pecado eles, de fato, dependem, né? É uma reflexão bastante interessante. Então, ele vai criticar bastante toda a questão do controle da religião, da instituição religiosa em cima das pessoas. Tudo bem? Nietzsche também vai falar um pouco sobre a inversão de valores morais, né? Ou seja, vai existir uma diferença entre os conceitos de bom e ruim que ele observado nas sociedades antes do período helenístico e os conceitos de bom e mal que foram estabelecidos na sociedade ocidental moderna cristã. Então, Nietzsche, ao observar as sociedades que existiam antes ali do período helenístico, ele vai dizer que o bom naquela época era de fato aquele ser humano que ele estava acima dos outros, que ele controlava os outros, né? Que ele ganhava em cima, de fato, de outras pessoas, que manipulava os outros. Esse seria o ser humano bom, né? Considerado bom pela sociedade. Enquanto o ruim era a pessoa que era controlada, era a pessoa que, de fato, não conseguia desenvolver seu próprio destino, né? Era a pessoa que estava vivendo sempre a mercê daquele que era o bom, né? Então, ele vai falar que existe essa inversão de valores morais quando a gente observa a moral ocidental cristã, né? Que fala sobre os conceitos de bom e mal. Na moral cristã, o bom não é a pessoa que controla o outro, não é a pessoa que ganha em cima do outro, não é a pessoa que vai manipular o outro em
prol do seu próprio bem-estar. Não. Na moral cristã, o bom vai ser o humilde, vai ser o que se doa, né? Vai ser aquele que ajuda o outro, ajuda o próximo. E vai ser aquele que, de fato, vive a vida em prol do bem-estar do próximo, né? Enquanto o mal vai ser, de fato, o bom que era do período pré-helenístico, né? Então, o mal na sociedade cristã vai ser a pessoa que vai manipular, vai ser a pessoa que vai ganhar em cima do outro, vai ser a pessoa que vai ser egoísta, né? Então, esse vai ser o mal da moral cristã. Então, você percebe que o bom da época do pré-helenístico se torna um mal no período cristão, né? No período da moral cristã. E Nietzsche vai criticar isso profundamente, vai falar que a moral ocidental cristã é uma moral que enfraquece o ser humano, né? Então eu vou trazer o conceito de super-homem, né? Que não tem muito a ver com o Nietzsche voando aqui, mesmo sendo essa foto sendo uma foto bastante engraçada. O conceito de super-homem defendido por Nietzsche diz o seguinte: o super-homem vai ser aquele que vai construir sua própria moral, independente de interferências da moral da sociedade em qual ele vive. Ou seja, ele vai ser o homem que vai de fato ser o homem bom do período pré-helenístico, né? Ou seja, o homem que vai manipular, que vai, né, se fortalecer de fato com uma perspectiva mais individualista e não tanto uma perspectiva de desenvolvimento de uma sociedade em grupo, né? Então Nietzsche vai dizer que esse vai ser o super-homem, né? O super-homem vai ser o ser que não vai ser guiado pela moral estabelecida na sociedade que ele vive. Ele vai construir sua própria moral. Ou seja, o super-homem seria a contramão do homem bom, de fato, que foi construído pela moral cristã. Então Nietzsche vai desenvolver os conceitos de moral de escravo e moral do senhor. Ele vai dizer que o indivíduo que segue a moral do senhor é aquele que segue os próprios interesses, constrói sua própria trajetória e é responsável pelo próprio destino. Então, o indivíduo que vai seguir a moral do senhor vai ser o responsável de construir o seu próprio caminho. Então, pelo lado oposto, o indivíduo que segue a moral de escravo é um indivíduo que é guiado, que segue a vontade de outros ou de uma moral que acima dele está e pouco interfere ele próprio na própria vida. Então, o exemplo que eu posso trazer em relação à frase "porque Deus quis". A pessoa que diz essa frase, ela não está seguindo a moral do senhor, ela segue a moral do escravo. Exatamente por conta de que os preceitos morais da sociedade, ou seja, a ordem divina, estava acima, de fato, do interesse daquela pessoa. Então, o exemplo que eu posso trazer é uma pessoa que cresce no seu ramo de trabalho, né? Que consegue ter uma promoção. Em vez dela olhar e observar o seu esforço diante dessa promoção, ela vai falar: não, eu consegui essa promoção porque Deus quis. E pelo lado oposto, posso dar outro exemplo, que são as pessoas que estão vivendo na profunda miséria e atribuem essa situação vivida por elas exatamente à vontade divina. Ou seja, estou nessa situação porque Deus quis, né? Então, Nietzsche vai falar que, de fato, o super-homem ele vai seguir a moral do Senhor, né? Ele que vai construir seus próprios caminhos, independente das regras morais que acima dele estão. Exatamente porque ele vai desenvolver a própria moral. Tudo bem? E vamos falar um pouco sobre o conceito niilismo de Nietzsche, né? O niilismo é um conceito que vem de antes de Nietzsche, e cada filósofo vai atribuir um significado diferente. Segundo alguns filósofos, o niilismo vai ser a desvalorização de todas as virtudes. Mas para Nietzsche, o niilismo seria algo como a desvalorização da vida. Então Nietzsche vai falar que as pessoas que seguiam a moral cristã estavam desaproveitando a vida, podemos relacionar até com os conceitos de razão e emoção, estavam deixando de lado a emoção exatamente pensando numa vida que iria vir posterior à que ela está vivendo, ou seja, o paraíso, né? A vida pós-morte e tudo mais. Então, seguindo a moral cristã, Nietzsche observa que essas pessoas estão vivendo niilismo, né? São pessoas niilistas exatamente por conta de que não estão dando valor à própria vida, a tudo que está em torno dela, né? Estão pensando numa vida após a morte e não na vida que ela está vivendo no presente. Então, Nietzsche ele vai criticar profundamente isso, né? Que é desenvolvido pela moral cristã, e vai dizer que as pessoas não devem ser niilistas, que as pessoas devem aproveitar a vida que está à sua volta, né? O mundo que está à sua volta. E, para finalizar, eu trago exatamente essa reflexão que a gente traz, que pode ser um aprendizado interessante para nós, né?
Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Então, aproveite o momento presente, né? Aproveite o mundo que está à sua volta, aproveite a vida que você tem agora e valorize a emoção, valorize seus sentimentos, né? Siga o que a sua emoção diz para você seguir. Obviamente, sem afetar a vida do próximo, não é mesmo? Então, eu termino por aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima. A gente se encontra no próximo vídeo e vamos passando este vestibular, beleza? Tchau, tchau, pessoal.